o seu Espírito venha enchê-la mais do que ela é cheia. Que o Espírito Santo venha enchê-la e que as pessoas, as mulheres que estão aqui neste lugar, possam receber essa palavra. Que essa palavra possa nos confrontar, nos tratar, nos cuidar, nos consolar. Nós entregamos tudo diante de Ti. Tens a direção, Espírito Santo. Tens o controle de tudo. Boa noite, amadas. Graças e paz do Senhor. Amém? Meu nome é Ana Cândida. Eu tenho 22 anos nessa caminhada com o Senhor. Quando eu entrei aqui, meu coração sangrou, se encheu, porque eu pude lembrar da minha igrejinha, da minha conversão. E foi muito bom. Eu quero agradecer a Cris pela direção. Estou aqui por obediência ao Senhor, daquilo que Ele ministrou quando a Cris me ligou. Eu falei, Cris, se você me deixar na direção do Espírito, eu vou. Essas meninas são minhas filhas, porque eu sou agregadora, eu vou adotando. Eu tenho um pequeno grupo de adolescentes de 18 a 24 atualmente, e eu vou juntando filhas. Nós somos em 9, 10, e a semana que vem mais, né? Eu quero dizer que eu me converti na igreja Peniel quando eu era pequenininha, e a gente era vizinho de vocês aqui por um bom tempo. E lá eu trabalhei com casais, na minha conversão. Depois eu trabalhei com mulheres muito tempo, a gente fazia grandes congressos. Eu trabalhei com crianças e agora eu estou trabalhando com jovens. Então o Senhor me levou a muitas experiências nessa minha caminhada para me transformar, e a cada dia Ele tem me transformado. E a cada dia Ele tem me moldado, e nessa caminhada Ele me ensinou a ser mãe. Eu tenho 3 filhas, a mais velha não está aqui, ela já é casada, ela está com um esposo e um netinho de 3 meses. E ela falou, grava porque eu quero escutar, ela não pode estar aqui. E sou casada há 27 anos, estou com meu esposo há 29. Então eu quero dizer que eu estou aqui no temor do Senhor, e aquilo que o Senhor ministrou no meu coração durante uns 6 meses nós estávamos trabalhando com as meninas, e o Senhor ministrou fechando essa palavra para que eu pudesse trazer essa palavra para vocês. Amém? Essa palavra possa edificar o coração de vocês, porque há um tempo ela tem edificado ao nosso, e aprove o Senhor ministrar de uma forma totalmente diferente a mesma palavra. Nós trabalhamos um livro com as meninas que chamam As Mentiras que as Garotas Acreditam e a Verdade que as Libertam. Fala sobre 25 mentiras e 25 verdades. E este livro, ele também existe para as mulheres e para as crianças. É um livro maravilhoso que tira as vendas dos nossos olhos. Se vocês tiverem oportunidade, comprem, leiam com as filhas de vocês, porque é tremendo. Quantas mentiras a gente conta? Amém? Então eu quero que vocês abram, deixa eu me organizar aqui, em Gênesis 3. Eu enviei para a Cris. Eu não disse que eu estou cursando neuropsicoterapia cristã. Estou em formação ainda. Depois de muitos anos, o Senhor ministrou ao meu coração algo que hoje eu posso dizer que é um propósito. Então, eu estou cursando, estou aprendendo a praticar aquilo que é um propósito de trabalhar com terapia cristã futuramente. Amém? Deixa eu abrir aqui.
ver? A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Vamos orar, queridas? Querido Deus soberano Pai, nós te rendemos graças nesta tarde. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidas. Queremos te entregar a nossa mente neste momento, para que o Senhor as leve cativa ao senhorio de Cristo Jesus, aonde nós possamos esquecer tudo aquilo que chamamos de nosso, para ouvir a tua direção. Que o Senhor use a minha boca com graça, poder e autoridade.
Que o teu Espírito traduza tudo aquilo que for dito nesta tarde. Que o Senhor diminua a Ana, que não reste mais nada dela. Para que o teu Espírito use como lhe apraz. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, para a honra e glória do teu nome. Assim eu entrego no teu altar tudo aquilo que eu chamo de meu, para que cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amadas? Eu não sou muito tecnológica, estou apanhando, aprendendo por causa do curso, porque depois de certa idade a gente vai aprender certas coisas. É tudo difícil, né? Eu falo que a gente nasceu no meio da geração. Então, amadas, o tema dessa palavra fala um pouquinho antes, a máscara da queda e a imagem da mulher. É uma palavra sobre identidade. E quando eu estava organizando essa palavra, o Senhor foi ministrando no meu coração, e a gente pode pensar que Gênesis é de onde a gente veio. E muitas vezes não é um livro que é muito falado, não é um livro que muitas vezes a gente dá valor. E quando a gente pega a nossa história, está lá, é a raiz. E ali a gente vê que antes da queda veio Gênesis 1 e 2, onde fala da criação e a verdadeira identidade de nós. E Deus, em Gênesis 1:2, fala da criação do homem e da mulher. Eles foram criados por Deus com intimidade, com pureza e propósito. Havia relacionamento, havia liberdade e havia comunhão. Não havia vergonha e não havia máscaras. Eles foram criados para honrar e glorificar o Senhor. Esta é a nossa verdadeira identidade. Antes da queda, o homem e a mulher não precisavam se esconder quem eles eram. A identidade deles estava em Deus, naquilo que o próprio Criador havia estabelecido. Nossa verdadeira identidade é aquilo que Deus diz sobre nós e a forma como Ele nos criou. Amém? Não havia necessidade de construir uma imagem para ser aceita, esconder fraquezas ou criar uma aparência para se proteger. Havia pureza, havia transparência e um propósito. Mas em Gênesis 3 acontece a queda do homem. O pecado entra, a comunhão é rompida, a vergonha aparece e aquilo que antes era vivido com transparência passa a ser escondido. Pode mudar, por favor. A máscara da queda. Então, a nossa visão no espelho ficou deturpada, foi quebrada essa comunhão. A verdadeira identidade, que era para ser vista diante do espelho, de quem nós realmente somos, para aquilo que nós fomos criadas, foi quebrada. O pecado entrou, a comunhão foi rompida, a vergonha aparece. E aquilo que antes era vivido com transparência, um reflexo do próprio Deus, passa a ser escondido. É nesse contexto que nós podemos aprender sobre a máscara da queda. Aquilo que Deus criou para viver em verdade passa a se esconder atrás da máscara, da culpa e do medo, da vergonha e das justificativas. Como a gente começou a ler em Gênesis, eu vou destrinchar para vocês aquilo que o Senhor traz. E muitas vezes nós não nos atentamos naquilo que Satanás fez e ele continua fazendo. Identificando como somos atraídas e seduzidas pelas iscas do pecado em Gênesis 3, que distorcem e desvalorizam a nossa verdadeira imagem de filhas de Deus, e como Cristo nos resgata para vivermos nossa identidade restaurada. Amadas, quando a gente lê Gênesis 3, de 1 a 3, eu vou esmiuçar. A gente lê
de Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: era assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos parar aqui para pensar. Ela está. Só existia Adão e Eva no jardim, aonde elas foram criadas, aonde elas tinham um encontro com o próprio Criador no Cagar, no fim do dia. Todos os dias se encontravam com o próprio Deus. Um lugar seguro? Na sua casa. E de repente chega um estranho e ela para ouvir. Segura essas informações. Ela parou para ouvir um estranho. Deu voz a um estranho. Aonde começa a questionando sobre a pessoa com que ela conhecia, o próprio Deus. E a serpente a pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E ela responde: não. Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas do fruto que está ali no meio do jardim, esse nós não podemos comer nem tocar. Pensa vocês. É um jardim inteiro que você pode se fartar de comer. E Deus diz: só um pouco daquele ali. Até então, ela não havia sido despertada. E de repente um estranho vem e começa colocando uma dúvida, para que ela pudesse olhar para aquilo ali e começasse a pensar por quê. Olha o tom como Satanás pergunta. Ele começa a colocar em crédito o próprio Deus. A sutil distorção da nossa imagem começa ali. O engano começa na mente, com uma pergunta. A distorção da imagem não ocorre de forma bruta, mas através de um diálogo sutil com a mentira. Aqui eu quero dizer para vocês que a mentira é uma pessoa. O inimigo questiona a bondade de Deus, plantando a dúvida se os seus limites são, na verdade, restrições abusivas. O ponto de ruptura, a nossa imagem se distorce quando passamos a duvidar do propósito de Deus para nós. Onde a voz do mundo tem questionado o seu valor. E aí, a gente vai discorrendo. Continuando. Gênesis 4 e 6. Vamos lá ver a conversa. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, apenas o fruto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, grifem na Bíblia de vocês, se vocês tiverem uma caneta, e vendo olhos, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Satanás
ele utiliza iscas. Pode mudar, por favor. Iscas que apelam às nossas aspirações humanas, disfarçando a morte sob promessas de satisfação. E começa pelos nossos olhos e vendo. A mulher é atraída pelo que ela vê e ela passa a desejar aquilo que ela vê. É algo que você não precisa, mas a partir do momento que você olha, você começa a desejar. Preste atenção se não é assim. Você vai no shopping, você tem tudo dentro da sua casa. Você para em frente a uma vitrine e tem um sapato lá maravilhoso. Você tem 500 em casa. Nossa, eu preciso desse sapato. Meu Deus, você começa a elaborar que você precisa daquele sapato. Uma bolsa, a mulher é dona de ter bolsa. Nossa, como eu preciso dessa bolsa. E você fica arquitetando que aquilo passa a ser o seu objeto de desejo. Instagram. Abre o Instagram hoje. Tudo parece perfeito. A vida de todo mundo parece perfeita. Roupagens novas que Satanás coloca à sua disposição. Hoje você não precisa ir no shopping. Na sua casa, na sua cama, você tem acesso a começar a ser atraída pelo desejo de querer ser igual mulheres. Você olha hoje para as mulheres, tudo é um padrão de insatisfação. Clínicas de estéticas, poucas, porque a minha é pequena. Cabelo, meu Deus, eu quero cabelo até no bumbum. Eu não estou dizendo que isso é pecado, de ser exagerado, mas a motivação é pecado. A distorção da imagem que você vê no espelho, de insatisfação, se torna pecado. E aí você começa a olhar para o seu celular. Você não precisava daquelas coisas. Eu me coloco aqui, tá? Eu não estou me colocando como superior a ninguém, não. Eu sou mulher. Eu sou atraída também por esses desejos. Porque nós somos pecadores. Mas eu quero que vocês prestem atenção que nós somos atraídas pelos olhos. E a partir do momento que a gente olha, a gente passa a desejar. E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Por onde nós somos atraídos? Vamos ler? Prazer, beleza e poder. O pecado promete liberdade, mas traz prisão. Então eu quero que vocês prestem atenção que de 3 a 6 aqui que eu li, como que a gente é atraído pelo prazer? A partir do momento que Satanás começa a dizer da árvore que estava no centro do jardim, começa a pontuar, vender para ela que aquilo é muito bom, ela começa a olhar para aquilo com outros olhos. E aquilo começa a dar prazer a ela, prazer ser agradável aos olhos. E aquilo começa a ser desejado para que ela tenha poder. Quando ela olha, ela vê que é agradável aos olhos, a beleza naquilo. Por onde nós somos atraídas? Pela beleza das coisas. Onde o Instagram tem vendido e te atraído? Uma vida perfeita, uma imagem perfeita que não é a que Deus te criou. Nós somos atraídas pelos olhos, pela beleza, em desejar ser igual, em querer aquilo, a atração pela aparência, colocando o exterior acima da essência que Deus nos criou. Quando ela olha para aquilo, ela começa a desejar comer, porque comida é prazeroso, comida dá prazer. Você abre Instagram, aqueles pratos de comida, você não está nem com fome. De repente você olha um restaurante colocando a melhor foto, te vendendo uma imagem e você começa.
pego o iFood, não estou com fome. Nossa, vou pedir algo para mim comer. E eu começo a desejar. Eu nem precisava daquilo, eu nem estava com fome, mas eu começo a desejar. Estou com vontade de comer. E aí, você pensa, Eva pensou. Ele começa a vender que a partir do momento que ela comer, abriria o quê? Os olhos dela e ela seria como Deus. O que Deus é? O Todo-Poderoso. Ele vendeu uma mentira para ela que ele não pôde dar e comprou o que ele vendeu, que ele não entregou. Eu quero que vocês pensem que nós somos Eva. E isso continua com roupagens novas na nossa época. Eva foi enganada por uma mentira, porque ela parou para ouvir um estranho. E nós paramos para ouvir quantas mentiras na sua mão, no celular. E nós paramos para desejar algo que você nem precisa, porque você parou para olhar. E aí a gente começa a pensar. Ela começou a desejar entendimento. E ela foi e comeu. E deu para o querido. Olha o poder que nós temos dentro das nossas casas. E eu quero dizer para vocês que Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Ele fez uma escolha consciente. Porque ele poderia ter dito: para isso. Porque o homem foi chamado para ser o sacerdote. Ele tinha a responsabilidade de cuidar daquele jardim. Ele tinha a responsabilidade de cuidar daquela mulher. E ele poderia ter dito: não, não vamos comer. Nós temos todo esse jardim. Por que você quer comer essa? É a única que não precisa ser comida. Se a gente estivesse passando fome. Mas nós não estamos. Olha o jardim inteiro, repleto de fartura. E ela ouviu a direção e quis comer aquilo que não precisava. Porque ela desejou ser igual a Deus, o poder. E aí, Eva foi enganada. Ela viu, desejou, acreditou na mentira da serpente. Seus desejos naturais, prazer, beleza e conhecimento, foram usados como iscas para conduzi-la à desobediência. Vocês estão entendendo a sutileza com que o pecado entra? Vocês estão entendendo como a gente compra pecado pela aparência e a gente é atraído porque a gente não para pensar? Não fazemos perguntas para nós mesmos. Eva, quando estava fazendo a ministração aqui, ela estava usando uma técnica que a gente chama no curso de MP4. Quando você faz uma pergunta, eu quero perguntar para vocês, a hora que vocês foram responder as perguntas que ela estava fazendo, foi fácil responder? Achar qual é o problema de vocês? Vocês estão vendo como a gente não se conhece? A gente não sabe nem onde é o nosso problema. Isso é uma técnica, uma terapia, que a gente usa para que o nosso cérebro ache aonde é o nosso problema. Porque nós precisamos ter a responsabilidade de achar para sermos curados. Com perguntas simples, você vai ter que responder e não pode culpar ninguém. É sua responsabilidade. Adão, porém, fez uma escolha consciente. Ele não foi enganado como Eva. Adão sabia que estava transgredindo o mandamento de Deus e ainda assim escolheu participar do pecado. Eva foi enganada. Adão fez uma escolha. Isso nos ensina que o pecado pode começar com uma
O que faremos quando percebermos que aquilo que desejamos está nos afastando da vontade de Deus? E aí, entra a vergonha, a fuga e as desculpas. Vamos voltar lá para a Bíblia? 7-13. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas, por favor, ali. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Eu quero dizer para vocês que no versículo 9, Deus traz um confronto, perguntando a eles. Aqui, neste confronto, eles já poderiam ter se arrependido, confessado o pecado, e Deus já tinha dado uma nova chance, antes que eles ficassem assim, cobertos com figueira, sujos no escuro. Então aqui a gente vê que o pecado adentrou, eles comeram e eles caíram. Aí começou a queda. E aí, com o pecado, vem as consequências na nossa vida. As consequências trouxe vergonha. Ele se escondeu e ele trouxe desculpas. O pecado gera percepção da nudez e o medo. A reação humana é se esconder de Deus e buscar o culpado. Eu quero lembrar vocês, quando acontece uma briga na casa de vocês, eu acho que só na minha casa que acontece, acho que não é na casa de ninguém, né? Ninguém briga com o marido, discute, né? Isso não acontece, né? E aí, a gente está lá brigando. Aí, mas a culpa é sua. Não, você foi o culpado. Sempre tem que ter um culpado de alguma coisa. Em todas as situações, nós terceirizamos, porque está na nossa raiz de pecador. Lembra aqui, ó. Sempre, tudo tem que ter um culpado. Nunca a gente fala: vamos parar com isso, a culpa é minha mesmo, eu errei, me perdoe, e já acaba com o problema. E aqui, o pecado gera essa percepção. Ele se vê nu e com medo. O medo vem de onde? Do pecado. A reação é se esconder. Sempre tem um culpado. A culpa é do fulano. Essa necessidade de encontrar alguém para culpar vem da queda. Em vez de assumir a própria responsabilidade diante de Deus, transferimos a culpa para outra pessoa, para as circunstâncias ou para aquilo que aconteceu conosco. Quem te fez saber que estavas nu? A pergunta de Deus nos convida à responsabilidade. Ele faz um confronto com uma pergunta. MP4, técnica de terapia. E eu preciso achar o meu problema. Não transferindo a culpa. Estamos presas no ciclo de transferir a responsabilidade para os outros. Maridos, justificar escolhas, sociedade, circunstâncias, em vez de assumir o arrependimento. Nós temos feito isso? Ou não? Tenho usado minhas circunstâncias, meus desejos ou outras pessoas para justificar escolhas
sei que estão me afastando de Deus? Então, prosseguindo, vamos lá. Aqui, se vocês quiserem anotar no Bíblia de vocês, no versículo 9, Deus confronta o pecado. Se vocês quiserem anotar, é a parte onde ele confronta com uma pergunta. No versículo 12, então, disse Adão, é onde ele joga a culpa, a responsabilidade dele para a mulher. Versículo 12. E no versículo 13 é onde Eva transfere a culpa para a serpente. Vocês podem perceber que é um efeito dominó, que ninguém se responsabiliza e cada um terceiriza a culpa. Adão disse que a culpa era de Eva. Eva disse que a culpa era da serpente. E ainda culpa a Deus. A mulher que tu me deste. Vocês estão entendendo que ele culpa o próprio Deus? Que a culpa é de Deus por ter dado aquela mulher para ele? Muito. E a gente faz igual, Cris. Quando as coisas não estão bem na nossa vida, a gente culpa o nosso Deus. A culpa não é nossa. Nós não pegamos essa responsabilidade de confessar o nosso pecado. E isso vai virando um emaranhado de sujeira sobre a nossa vida. A gente vai ficando nu porque o pecado traz nudez, traz medo. E você precisa de roupas para se cobrir. E aqui a gente vê, seguindo, aqui a gente vai falar agora, a gente leu até o 13. Agora a gente vê do 14 ao 21. O que a palavra vai dizer? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher. Quero que vocês grifem aí. Entre ti e a mulher é Jesus, a inimizade. E entre a tua semente e a sua semente, nossos filhos, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Serpente ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vem a consequência do pecado. E a mulher disse: multiplicarei grande, e a mulher, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O teu desejo será para o seu marido. A gente tem vontade de pegação, mas o marido tem desejo pela mulher. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Como é a vida dos nossos maridos? Nós olhamos para o nosso próprio umbigo quando a gente pensa: maldita Eva, agora por causa dela eu tenho que sofrer com menstruação, e quando eu for dar à luz eu vou morrer de dor. Mas esquecemos dessa parte aqui, que os nossos maridos vão ter que trabalhar
trabalhar e trazer o sustento para casa com o suor do trabalho dele. Ele tem que dar o sangue para trazer o sustento para casa. Mas nós, maldita Eva, quando eu chegar lá eu pego ela. Quem que foi enganado e levou para ele comer? Ela. E ele também teve consequência, porque agora ele tem que trazer o sustento para casa. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Todos os dias marido chega em casa, como eu estou cansado. Quanto é pesado para eles trazer o sustento para casa, trabalhar, labutar. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eva era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Senhor cobriu a vergonha. Precisou cobrir aqui. Mesmo diante do erro, Deus não nos abandona. Ele providencia a cobertura. Aqui a gente vê que ele providenciou vestes de pele. Aqui a gente vê uns vislumbres da redenção que viria através de Cristo. Porque todo o Evangelho de Gênesis vai apontar para o Novo Testamento, aonde se cumprirá em Cristo Jesus. Mas aqui a gente já vê ele apontando para a solução, cumprindo os queridos que pecaram com vestes. Ele providencia para que eles não passem mais vergonha ainda. Pare de se esconder atrás das folhas de figueira, disfarces e autoimagens distorcidas. Permita que o Senhor cubra a sua vergonha e restaure a sua verdadeira identidade. Volta um pouquinho naquela imagem das folhas. Nós estamos com essa imagem, cobertas na nossa vergonha. E aqui a gente vê que Deus nos dá a chance de se arrepender. Aqui a gente vê a oportunidade de reconhecer aonde nós temos sido como Eva, aonde nós temos fracassado, aonde nós temos carregado as consequências do nosso pecado. E a gente coloca uma mochilinha nas costas com pedra, como ontem a Maria Luísa estava trazendo a palavra no nosso pequeno grupo, e ela trouxe. A gente carrega uma mochila pesada na vida, cheio de pedras. E hoje eu quero oferecer para que vocês entreguem essas pedras no altar do Senhor, para que haja transformação, oportunidade nova, arrependimento. Precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer onde nós temos falhado como Eva, confessar e entregar as nossas cargas, para que o Senhor possa limpar a nossa prisão. Depois de identificar as iscas, reconhecer a queda e perceber onde temos transferido a culpa, somos convidadas a parar de nos esconder. O caminho de volta começa quando nós assumimos diante de Deus, individualmente, aquilo que precisa ser confessado e entregue. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de escutar. E o Espírito Santo já sondou no seu coração várias coisas. E eu quero que vocês, neste momento, fechem os olhos, para que o Espírito Santo sonde o coração de vocês e vocês se vejam limpas, porque hoje vocês têm oportunidade de largar a mochila,
Hoje vocês têm a oportunidade de deixar no altar. Eu quero que nesta hora vocês visualizem a cruz e você lá. Nesse momento, eu vou fazer perguntas e você vai sondar o seu coração e pegar essa mochilinha que está nas costas. As pedras que estão aí têm nome, porque o pecado tem nome. A gente não fala assim, Senhor, eu pequei isso. Para que haja arrependimento, eu preciso ir no lugar onde aconteceu. Para que haja transformação, eu preciso entregar e trocar o meu fardo. Qual isca tem me atraído com mais força? É o prazer? Pelas coisas que eu tenho visto? A beleza? Daquilo que eu tenho desejado? Ou o desejo do poder? Onde esse desejo deixou de ser saudável e passou a ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor? Cata essa pedrinha aí. Entrega ela para o Senhor. Mas como eu disse, só você sabe o nome dela. Dê o nome a essa pedra. Entrega ela no pé da cruz. Não precise ficar com vergonha. Entrega ela ao Senhor. Qual pecado preciso reconhecer individualmente diante do Senhor? O Senhor está aí te dando uma nova chance. Sem justificar nada. Sem explicar. E sem colocar a culpa. Pegue essa pedrinha que tem te afastado, que você tem culpado o Senhor daquilo que tem dado errado na sua vida. Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Pai, ajude os meus irmãos a dar nome, a serem verdadeiras diante do Senhor, não é para mim. De quem ou de que tenho dito a culpa é do fulano? É do meu marido? É do fulano? É do meu patrão? O que essa transferência de culpa revela sobre aquilo que eu preciso assumir diante de Deus? Pega mais uma pedrinha. Som do seu coração. Só você sabe o nome dessa. Olha para ela e fala: menos uma nas minhas costas. Menos uma. Tira esse peso. Que folha de figueira tenho usado para esconder a minha vergonha? Que aparência? Qual comportamento? Qual desculpa eu tenho usado? Ou a autoimagem distorcida que eu tenho usado para não encarar a verdade? Qual máscara você precisa entregar para o Senhor? Pega outra pedrinha, dê nome a ela. Você tem todo o tempo para olhar para ela e tirar esse fardo. Eu quero que você deseje entregar. Ainda que você não consiga destravar, ela não conhece a minha dor, ela não sabe o que eu passei. Existe algo que Deus já me mostrou e que eu ainda estou tentando justificar, segurando. Não. Isso tem se tornado verdade na sua vida. Pare de justificar. Só entregue ao Senhor. Porque hoje Ele tem vestes novas para você, meu amado. Hoje é dia de trocar. Então pegue as pedrinhas e vai tirando, uma a uma. O que eu preciso entregar hoje?
Vamos lá, tenha coragem. Estou disposta a confessar meu pecado, dando nome.